Fala pessoal, eu sou Felipe Barbosa, você está assistindo mais um vídeo da Ponta do Livro. E há quanto tempo que eu não apareci aqui, né? Tava morrendo de saudade de gravar esse vídeo para vocês. Muito obrigado pela recepção que os dois últimos tiveram. E hoje eu tô aqui para indicar uma série de livros, As Crônicas de Gelo e Fogo, do autor George R. Martin. Esses livros são muito importantes para mim e eu tô muito feliz que eu tô falando deles aqui, porque é talvez agora, atualmente, assim, a minha série de ficção favorita, e vocês sabem que eu sou louco por ficção. Só que essa é uma ficção um pouco diferente, eu já tenho que avisar. É uma ficção adulta. Não pensa que tu vai estar lendo Harry Potter ou Jogos Vorazes. As Crônicas de Gelo e Fogo é uma série bem difícil de ler. Mas vamos com calma. A começar pelo autor, George R. Martin. Ele trabalhava muito numa série de TV, que era uma adaptação da Bela e a Fera, como se fosse uma releitura nos tempos atuais. Ele se sentia muito podado nessa série. Ele achava que a criatividade dele era muito limitada e que ele não tinha liberdade criativa. Ele se frustrou tanto, mas tanto, que ele resolveu escrever uma série de livros que fossem impossíveis de serem adaptados. E acabaram sendo. Na verdade, talvez você não esteja nem reconhecendo pelo nome As Crônicas de Gelo e Fogo, mas eu tenho certeza que tu conheça Game of Thrones. Peraí. Essa é aquela série multimilionária da HBO que teve um final mega ruim que decepcionou todos os fãs? Essa mesmo. Mas calma aí, não vamos culpar a obra pela péssima adaptação. Que nem foi tão péssima assim. Ela teve uma péssima conclusão, mas até a quarta temporada, Game of Thrones seguia numa linha muito boa. Acabou se perdendo depois. Em compensação, nós temos os livros. E a premissa do livro é a seguinte. Existe um continente gigantesco chamado Westeros, que ele é um continente todo dividido em áreas, assim, mais ao norte as terras são com neve, mais ao sul tem desertos, é bem diversificado. E essas áreas todas, assim, tudo é controlado por um rei. Quando acontece a história, o rei que atualmente rege, ele destronou o rei anterior com uma rebelião, e a família desse rei anterior, ela toda meio que se dissipou, tendo apenas sobrado duas crianças. E essas duas crianças tiveram que fugir para outro continente, que é Essos. Na história, nós somos apresentados a algumas casas, que têm seus brasões. Os principais aqui são os Starks, os Lannister, os Targaryen e os Baratheon. Vocês provavelmente vão se simpatizar mais logo de início com os Starks, porque eles são os mais honrados, os bondosos, eles têm como símbolo um lobo. E a razão principal da história acontecer é que esse rei que destronou o antigo rei Targaryen, ele precisa da ajuda do Ned Stark, que é o protetor do norte. Ele é chamado pelo rei para ser como se fosse um conselheiro, que no livro eles chamam de mão do rei, porque o antigo acabou falecendo. Lá ele começa a descobrir várias coisas e começa a levar a entender que aquele cara havia sido assassinado. Então ele começa a investigar. Ele não é o protagonista da história, como eu disse, mas ele é aquele que provavelmente tu vai mais se cativar. Falar sobre o livro em si, sem dar nenhum spoiler, é muito complicado. Logo de início, nós somos apresentados à família Stark, que tem ali seus integrantes, o Ned Stark, a Catelyn, seus filhos, e eles, de início, tendem a parecer ser os protagonistas. Mas logo tu percebe que não existe protagonista nessa história, existem as visões de cada personagem. Ou seja, tu vai ver, por exemplo, lá no outro continente, existe a Daenerys Targaryen. Ela guia a história lá. E tu vê o que está acontecendo lá pelos olhos da Daenerys. Depois, nos outros livros, mais personagens vão para lá e tu vê aquele lugar por outros pontos de vista. Então eu acredito muito que a história ela não seja sobre a trajetória dos personagens, mas sobre a trajetória do mundo em si. Tu vê visões diferentes do lugar. Então, teoricamente, é como se cada parte do reino, assim, para te ver o que está acontecendo naquele lugar, tu precisasse ver pelos olhos de alguns personagens. Isso é muito legal. E assim, obviamente, tu se apega aos personagens, eles são interessantes, eles têm conflitos internos muito grandes, porque o autor, ele fala muito sobre o conflito do próprio coração consigo mesmo. Aquelas decisões humanas que tu tem que tomar. E muito do livro fala sobre isso, sobre aquelas decisões difíceis, mas que tu toma porque tu tá sendo levado seja pelo teu coração, pela tua honra,
pelo teu dever. E o livro ele é recheado de momentos engraçados, de momentos tristes, de momentos muito sanguinolentos. Então ele é como se fosse um misto de informações, meio que cada capítulo tem o seu tom e cada personagem tem o seu jeito de ver os outros. Nunca, eu percebo isso, tu nunca tem uma visão 100% verdadeira de alguém, porque cada vez que você conta sobre essa pessoa, tu ganha uma informação nova, que pode ser verdade, como pode ser um boato. Então, tu vai montando a história meio que aos poucos na tua cabeça. Tu vai ganhando a simpatia pelos personagens ao pouco, pelo que tu vê deles, pelo que tu ouve deles. A coisa que mais faz você cativar pela essa série são os personagens. Eu já contei, já falei que, querendo ou não, parece ser um relato do mundo, mas os personagens, querendo ou não, nenhum deles é completamente bom nem completamente mal. Os personagens são cinzas. Eles são pessoas, eles estão sempre em conflito com eles mesmos. Sim, existem os vilões, com toda certeza, mas até os vilões tu se simpatiza em algum momento. O universo que o George R. R. Martin criou não se limita só em questões geográficas ou no mapa, mas existe um ecossistema muito legal, de músicas que têm histórias, os brasões de cada casa têm um significado atrás. A história do mundo, ela não é contada só nos 5 volumes. Ela é extremamente grande antes. Então, além de tu ler os 5 volumes, tu tem uma biblioteca gigantesca de conteúdo sobre o que aconteceu antes da história que nós estamos lendo. Que eu, às vezes, acho até mais interessante do que a própria história. Inclusive, essa música que tá tocando agora, se chama Rains of Castamere, tem uma das histórias mais legais por trás. E as músicas que estão no livro, geralmente eu sou uma pessoa que pulo essas músicas porque eu não consigo achar o ritmo na minha cabeça e tal. Mas essas não. Em As Crônicas de Gelo e Fogo eu li as músicas porque elas dizem sobre os personagens, elas dizem sobre a história. Nada em As Crônicas de Gelo e Fogo tá por acaso. Tudo significa alguma coisa. Até mesmo uma pequena brincadeira entre crianças pode significar no futuro um genocídio. Então é muito interessante tu ler ele atentamente, vendo todos os prelúdios, tudo que pode significar alguma coisa. E assim, também existem muitas profecias. E é muito legal tu debater sobre elas e o que elas podem significar, o que elas podem ser. E essas teorias também movimentam muito a história pra frente. E tu vai acabando assim, a história ela, às vezes deixa de ser um pouco do autor e começa a ser um pouco dos leitores também. Isso é muito legal. É muito difícil eu querer explicar aqui as tramas e as subtramas, porque como eu disse, o livro ele é recheado de nomes. Eu acho que, se eu não me engano, tem mais de 1000 personagens com nome. E ele é recheado de nomes, de subtramas e de histórias à parte, histórias que se iniciam e acabam num capítulo. E as consequências dessa história micro geram uma consequência desastrosa que afeta todos os outros reinos. E é isso, eu acho, que mais é atrativo nas Crônicas de Gelo e Fogo. As consequências das ações dos personagens são reais. E uma coisa eu tenho que te dizer. Aqui, se um personagem é burro, se um personagem toma uma ação desmedida sem pensar nas consequências, ele vai morrer. E assim, é muito fácil de se apegar a um personagem que vai morrer. Virou até uma piada de quem lê e assistiu a série, que é que o Game of Thrones mata todos os seus personagens. E assim, não é mentira. Mas ao mesmo tempo é muito interessante tu ler que essas mortes elas não são só porque sim. São porque eles tomaram ações que levaram àquilo. A magia em Game of Thrones ela é muito sutil nos primeiros livros, assim. No primeiro livro, na verdade. Ela tá ali, mas ao mesmo tempo o primeiro livro ele é muito focado nas intrigas políticas, nos amores, nas questões humanas e não nas questões fantásticas. À medida que a série vai avançando, essas fantasias acabam se tornando mais presentes e mais potentes no mundo. O que faz com que tu fique fascinado pela história e pelos personagens que tu já ama, mas também por essa questão mística, mágica e que tu não sabe muito bem de onde veio e o que pode fazer. A forma de escrita do George R. R. Martin, ela é muito característica. Ele não é aquele autor que escreve longas cenas de batalhas ou grandes descrições, mas ele sabe muito bem como descrever situações. Ele é uma pessoa que tu tá lendo pelas intrigas políticas e pelas intrigas amorosas, as intrigas dramáticas. Mas mesmo assim, ele acerta quando ele precisa fazer uma grande descrição de batalha. O George R. R. Martin, ele é um autor jardineiro, como ele mesmo diz. Ou seja, ele não tem a história toda na cabeça dele. Ele não tem o ponto A para o ponto B que vai levar ao ponto C. Ele começa a escrever
e aquilo vai crescendo, vai crescendo. Então ele vai podando alguns galinhos que crescem, que ele não quer seguir para aquele rumo, e vai acrescentando outros, mas normalmente a história ela vai andando à medida que ele vai escrevendo, e isso demora muito. E ele sempre disse que ele era um autor lento. O penúltimo livro a ser publicado, ele está há anos sendo prometido. E os fãs que leram o quinto estão ansiosíssimos pelo sexto. Mas é como ele disse, ele vai escrever e vai publicar quando estiver pronto. As pessoas cobram muito ele. Inclusive tem uma coisa bem preocupante que acontece na internet, é que como ele é uma pessoa já de idade, as pessoas ficam com medo dele falecer antes de entregar os livros, como se o sentido da vida dele estivesse em entregar essas obras. É uma coisa que acontece muito e que tu vê muito as pessoas debatendo sobre a morte do autor na internet, nos fóruns e tal. Mas o que acontece é que ele já se sentia muito pressionado lá naquela série que ele fez da Bela e a Fera. Então ele quer ter a liberdade criativa de ter o tempo dele, de reescrever o que ele quiser, de escrever como ele quiser. E é muito impressionante, hoje em dia no meio literário, tu vê livros tão grandes, assim como são as crônicas, serem publicados. Geralmente é muito difícil tu ver livros gigantescos, assim, com muitas descrições atualmente, serem publicados e terem a recepção que as crônicas têm. Antes mesmo da série da HBO, os livros eles já tinham uma boa notoriedade, eles já eram bem famosos. Tanto que quando foram fazer a série já tinham investido um bom dinheiro porque sabiam que o livro era popular. Mas, depois da série da HBO, o autor chegou num nível de estrelato gigantesco e a história se tornou praticamente uma história que todo mundo já conhecia ou já ouviu falar. E uma coisa maravilhosa que as crônicas de Gelo e Fogo não fazem é aquela coisa do herói. Não existe o herói padrão que vai fazer seus atos heróicos e vai sobreviver porque ele é o herói. Não, todos ali, tu teme pelos personagens, tu acha que eles podem se ferrar. E não só morrer. A morte às vezes não é a pior das consequências nas crônicas de Gelo e Fogo. Existem destinos bem piores do que a morte. Na verdade, se surpreender é a coisa que tu mais vai fazer nesse livro. Tu nunca espera as coisas que vão acontecer. Quando alguma coisa acontece, geralmente ela é muito bombástica e como ela faz sentido para a história, aquilo torna ela duplamente mais aceitável, assim, duplamente mais interessante. Mas enfim, acho que eu já falei bastante sobre. Eu quero saber o que você acha. Você já leu as Crônicas de Gelo e Fogo? Comenta aqui embaixo qual é o seu veredito, gostou, não gostou? Qual dos 5 livros é o que tu mais gosta? Eu com certeza sou apaixonado pelo terceiro livro, já devo ter lido ele no mínimo umas 3 vezes. E qual o seu personagem favorito? Aqui pode parecer, na verdade, que eu gosto mais da Daenerys, mas o meu personagem favorito é o Oberyn Martell, que só é introduzido no terceiro livro. Então até lá eu tinha outros personagens favoritos, que foram ou morrendo, ou sendo substituídos, ou mudando sua índole, fazendo com que eu não gostasse mais. Então é um processo tão legal, tão divertido, assim, que eu indico as Crônicas de Gelo e Fogo para todo mundo que gosta de fantasia. Mas um aviso, as Crônicas de Gelo e Fogo são bem pesadas. Existem várias cenas bem difíceis de se engolir, de se ler, personagens que fazem crueldades absurdas, então tu tem que estar preparado. É mais 18, tu precisa estar ciente de que não é uma ficção comum que tu tá lendo, é uma ficção adulta, e tendo isso na cabeça, assim, é mais fácil tu não se surpreender tanto. Mas enfim, gente, foi isso. Muito obrigado, se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça, nos faça uma visita na rua Conde de Porto Alegre 838. Tchau, pessoal!